Ótimo dia a todos, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos falar a palavra de Deus que é boa, perfeita e agradável. Meus irmãos, hoje a gente vai falar de uma passagem muito atual, como a Bíblia é toda atual. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então, olha o que essa palavra diz, meus irmãos. Em nome de Jesus, olha o que essa palavra diz. Essa palavra diz o seguinte, que você, ou eu, ou qualquer pessoa que esteja se esquivando da palavra de Deus, o que ela vai fazer? Ela vai buscar um mestre, um pastor, um líder espiritual que aceite o pecado dela. Por exemplo, tem pessoas que relativizam o sexo fora do casamento. Fala, o sexo fora do casamento não é pecado, não. Está na Bíblia. Onde está na Bíblia isso? Aí vai ver um pastor e vai falar, não, isso não tem nada a ver, não. Lá atrás não era assim e tal. Não tem nada, vai relativizar. Aí a pessoa vai seguir porque o pastor está falando o que ela quer ouvir, não o que está na palavra. Olha que triste, olha que forte isso. Olha que perigoso. E muitas pessoas vai falar, masturbação não. Alguns pastores vão falar masturbação, pornografia, não, isso aí é inerente. É o físico, o corpo humano, ele pede isso. Então o Espírito Santo não nos dá força para largar a pornografia, para largar a masturbação. Nosso físico é mais forte que o Espírito Santo, a nossa vontade carnal. Onde tem isso? Aonde tem isso? Então muitas pessoas estão buscando o que essa palavra diz. Estão com comichões nos ouvidos para buscar os seus prazeres, os seus deleites, os seus manjares, não abandonarem. E sem abandonar, sem arrependimento, sem você se converter, você falar, cara, eu roubava, não roubo mais. Eu era viciado em cocaína, não sou viciado mais, graças a Deus, lutei. Eu era isso, eu era aquilo, eu era outra coisa, eu era outra. Se você não se arrepender do seu pecado e abandonar, não tem conversão. Sem arrependimento genuíno, não tem conversão. Seja o que for, é a palavra de Deus. Ah, Bruno, você está julgando as pessoas, você não pode. Não estou julgando. Quem fazia isso eram os fariseus. Os fariseus, eles colocavam fardos muito grandes nas pessoas, só que eles não faziam o que eles falavam, entendeu? Então a gente tem que tentar ter coerência e ter entendimento da palavra para a gente tentar buscar, entendeu? E abandonar o pecado. Porque sem abandonar o pecado, meu amigo, não adianta nada. Só que a gente também tem que ter sabedoria, porque é difícil. Imagina uma pessoa que é viciada em, sei lá, qualquer tipo de vício. Você não vai chegar e falar, não, você tem que largar isso. Não, você tem que ter paciência, você tem que tratar essa pessoa, você tem que ajudar, buscar ajuda. E indo que Deus, o Espírito Santo, ele vai dando ferramentas. O Espírito Santo vai ajudando até a pessoa a largar completamente o pecado. A gente não pode colocar um fardo nas pessoas, mas a gente tem que falar a verdade. A gente não pode deixar falar coisas gostosas para as pessoas ouvirem, entendeu? Falar o que as pessoas querem ouvir. Às vezes a pessoa está errada. Você sabe que a pessoa está errada conforme a palavra de Deus. Mas aí você fala, pá, não vou falar isso não, senão vai achar que eu sou maluco, sou radical. Muitas vezes isso acontece comigo. Eu tenho a oportunidade de confrontar a pessoa, mas a pessoa nem cristã é tal, eu fico pensando, pô, não vou falar isso não. Só que a gente não pode ser assim, a gente tem que orar, pedir a Deus ousadia. Igual João, Jesus fala que foi o maior dos profetas. E Jesus fala que mesmo assim no reino dos céus ele é o menor. Olha só como o reino dos céus é maravilhoso. Então João ele confrontava o pecado. A gente tem que confrontar o pecado, porque quem vai fazer o trabalho é o Espírito Santo, não é a gente. Entendeu? Às vezes a gente pode lançar uma palavra, cara, isso não é legal. Você tá traindo sua esposa, cara, isso não é legal. Jesus fala que isso não é legal, isso aí traz maldição para sua vida. Lá, abandona isso. Às vezes você joga uma palavra, você acha que não vai florescer, mas daqui a 2 anos o Espírito Santo vai tocar no coração daquela pessoa e falar, caraca, vai gerar alguma situação e Deus vai trabalhar. Por isso que a gente não pode perder as oportunidades de falar, que muitas vezes as pessoas querem ouvir
palavra gostosa. E por falta de confrontamento, por falta de pessoas ousadas para chegar e falar, não tem arrependimento. E sem arrependimento não tem conversão. A conversão genuína só vem quando a pessoa pega um pastor, ou um líder espiritual, ou seja, qualquer pessoa, seja até um mendigo, que chega e fala: isso está errado, você está pecando contra Deus, Deus não aprova isso, está na Bíblia, e abandone isso para que não venha consequência. O salário do pecado, a gente sabe qual é, o salário do pecado é a morte. Se você tem conhecimento da palavra de Deus, você tem conhecimento da palavra de Deus, e você continua pecando. Tem um pastor aí que ele caiu em pecado, ele julgava os outros, apontava o dedo, falava vídeo no YouTube, botava nomes e tal, estava 10 anos traindo a esposa, entendeu? Isso é um fariseu. Então, se você não tem arrependimento, não tem conversão. Que a gente tenha sabedoria para o Espírito Santo tocar na gente, a gente saber que nós não somos nada, nós não somos ninguém, a gente tem que continuar vigiando, porque o pecado bate a porta. Como Deus diz com Caim, basta a gente dominá-lo, para que ele não nos domine. Então a gente tem que fortalecer o espírito, enfraquecer a carne, para a gente dominar o pecado e viver de glória em glória até nos tornarmos da estatura de varão perfeito. Beleza? Fique com Deus, grande abraço. Se inscreva no canal, dá essa força, a gente sempre fala uma palavra de Deus aqui, uma palavra sempre tentando ser guiado pelo Espírito Santo. Fique com Deus, um abraço, valeu!